Olá, este é o trabalho de conclusão de curso da graduação de Pedagogia da Univesp. O nosso trabalho é a inclusão da literatura indígena na formação de novos leitores. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Érica. Iniciaremos com a nossa introdução. Apesar da existência da Lei 11.645, sancionada em 2008, essa lei, ela torna obrigatória o ensino de cultura afro-brasileira e também indígena em todas as escolas, tanto particulares como pública, e em todos os anos do ensino. O que se vê na prática é que houve pouca adesão a essa prática e a literatura indígena, que poderia ser a solução para o cumprimento da lei e o caminho natural introdutório destes conhecimentos milenares, infelizmente se faz pouco presente no cotidiano escolar e deixa um vácuo identitário que se perpetua de geração em geração. Vamos prosseguir agora com a justificativa. Então, por ser um país multicultural, ocorre no Brasil a necessidade de se estudar as diferentes perspectivas aqui presentes, e uma delas é a cultura dos povos indígenas. Para que ocorra uma integração dessa cultura na educação, a utilização da literatura se torna uma ferramenta importante para se conhecer e valorizar as histórias, pensamentos e cultura desses povos. No capítulo 1, temos a revisão bibliográfica, que para o nosso trabalho nós utilizamos obras teóricas como referência, como os livros Conhecimento e Poder, Dilemas e Contradições na Educação Escolar Indígena, Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, o Tupi que Você Fala e a Teoria e Prática na Formação do Leitor, Leitura e Literatura na Sala de Aula. Agora vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil. A literatura infantil surgiu entre os séculos 17 e 18, lá na Europa, e ela veio junto com a ascensão da burguesia, onde a criança passa a ser vista como criança. Antes disso, não existia o termo criança, elas eram consideradas como pequenos adultos. E a partir de então, ela começa a ser considerada como um ser em formação, e passa assim a receber uma educação especial e preparatória para a vida adulta. A literatura nacional, a literatura brasileira, surgiu por volta de 1500 com a Carta dos Descobrimentos escrita por Perové de Caminha. E nessa carta, ele conta sobre os povos que ele encontrou nessa terra nova. Ele fala sobre a cultura, ele fala sobre características físicas, ele fala sobre costumes e ele fala sobre a diferença entre os dois povos. A nossa literatura, né? A literatura surgiu em 1500, mas a sua vertente voltada ao público infantil e juvenil só surgiu na metade do século XIX e foi utilizada como instrumento pedagógico, tendo a obra Coração do autor italiano Edmundo de Amicis, que foi traduzido ao português por Valentim Magalhães em 1891, como uma das suas precursoras, e que passou a ser amplamente estudada nas escolas brasileiras. E ela transmitia ideais de patriotismo, de trabalho, de igualdade e de generosidade para formações desses jovens. Somente em 1931, com o lançamento de Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, é que a criança passa a ter voz dentro da literatura. Não é à toa que Monteiro Lobato ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira. E quando ele cria esse livro, quando ele cria a personagem Emília, ele passa a dar uma voz nova para a criança dentro dessa literatura. A criança começa a ser vista como um ser questionador, como um ser curioso, como alguém que tem voz. E a partir de então, a partir dessa nova perspectiva que Monteiro Lobato trouxe ao gênero literatura infantil, diversos outros autores que vieram depois dele foram acompanhando e evoluindo as suas ideias. E muitos assuntos foram tratados e discutidos em suas obras de forma didática e lúdica,
para conversar com as crianças a respeito de assuntos sérios, como racismo, abandono, luto, diversidade cultural, social e étnica. E é então aí que entra a literatura infantil indígena. De acordo com os dados da FUNAI, no Brasil existem cerca de 274 línguas, 305 etnias e aproximadamente 895 mil indígenas, somente em território nacional. De acordo com esses mesmos dados, nós encontramos povos indígenas em todos os estados brasileiros. Então, eles estão presentes do norte ao sul do país, mesmo quando a gente não dá a devida importância para eles. E entre esses 896 mil indígenas, nós temos doutores, professores e escritores. Pessoas que levam a vida para divulgar a sua cultura para outras pessoas. E entre eles podemos destacar Olívio Juquepê, Eliana Potiguar, Graça Graúna, Ailton Krenak, Eli Makushi, Daniel Manducuru, autores e representantes de etnias diferentes, cujo trabalho deve ser usado em sala de aula, para todas as idades, e para transmitir os ideais que eles passam em suas obras, em seus livros. Em sala de aula, o livro é um instrumento pedagógico de extrema importância. Por isso é essencial que seja inserido nos planos de aula a literatura indígena. E livros como O Tupi que Você Fala, que não foi escrito por um autor indígena, mas que é fruto de uma pesquisa sobre a nossa língua e como ela foi formada por palavras de origens etimológicas diversas. Então, o autor desse livro, ele fez um extenso trabalho linguístico para descobrir a origem de palavras que vêm de origens indígenas, mas que a gente desconhece. Palavras muito usadas no nosso cotidiano. E aí, para que pudéssemos ter uma experiência mais completa em relação à literatura indígena infantil em sala de aula, resolvemos aplicar uma aula a respeito desse tema. Para isso, utilizamos 2 turmas do ensino infantil. E durante essa aula, então, a gente utilizou o livro, O Tupi que Você Fala, e nós contamos essas palavras, nós discutimos a sua origem, conversamos um pouco sobre a cultura indígena, mostramos imagens, e ao final fizemos perguntas para essas crianças a respeito do que eles achavam que era um índio, como eles imaginavam a figura do índio, e tivemos respostas muito inesperadas. Após concluirmos essa aula, concluímos essa discussão, foi observado que esses alunos demonstraram um maior interesse sobre as histórias compartilhadas pelos povos indígenas, assim como as suas músicas e brincadeiras. Capítulo 2, Metodologia. Nós utilizamos a revisão sistemática, que busca identificar a literatura existente sobre os assuntos literatura indígena, literatura infantil e a aplicação no ensino. Utilizamos livros que tratam da temática indígena e literatura infantil, sendo eles a História Concisa da Literatura Brasileira, a Literatura Infantil, Do Mundo da Leitura para Leitura do Mundo, Teoria e Prática da Formação do Leitor, Leitura e Literatura na Sala de Aula. Pesquisamos em revistas e trabalhos acadêmicos, por meio de palavras-chave como literatura indígena, sendo eles a literatura infantil, origens, visões da infância e certos traços populares, literatura infantil brasileira, da colonização à busca de identidade, projetando novos futuros, os dilemas da educação indígena, entre outros. Utilizamos dados como o do Censo Demográfico, do IBGE, e informações geográficas e populacionais, sendo eles de pesquisas, povos indígenas e o Brasil indígena. Realizamos uma pesquisa com pessoas de idade diversas sobre a questão do índio. A nossa pesquisa teve abrangência de idade de 11 a 61 anos. Planejamos uma aula utilizando o livro O Tupi que Você Fala. Prosseguiremos com os resultados e as discussões. Conforme eu tinha falado anteriormente,
A nossa pesquisa, ela consiste em 5 questões, foi um questionário online, e foi aplicado durante uma semana, no período do dia 31 ao 4 de junho. A primeira pergunta consistia em identificar, entre os nossos entrevistados, qual a idade dele, para saber qual a faixa geracional ele estava. 45,6% responderam que possuíam a idade entre 18 a 28 anos. 36,8% responderam que possuíam a idade entre 29 a 39 anos. E 14% responderam que possuíam a idade entre 40 a 50 anos. A segunda questão era referente a gênero, para identificar se existia diferença entre homens e mulheres dentre os entrevistados. 73,7% eram mulheres e 26,3% eram homens. A nossa terceira questão era sobre a região. Como a nossa pesquisa se centrou na região Sudeste, especificamente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós queríamos verificar a abrangência do nosso questionário. Por isso, achamos relevante colocar essa questão até para verificar qual foi a abrangência da nossa pesquisa. 78,9% dos entrevistados eram da região Sudeste, como esperado, mas 14% eram da região Sul, o que nos surpreendeu, já que inicialmente a nossa pesquisa foi divulgada em grupos do Facebook relacionados à Univesp e à pedagogia. A nossa quarta questão é referente ao acesso à literatura infantil durante a vida escolar. Nós questionamos se os nossos entrevistados, durante a sua vida escolar, tiveram acesso à literatura infantil indígena, desde livros, a gibis, história em quadrinhos, por meio online ou por meio de livros físicos. 52,6% disseram que não tiveram acesso. 47,4% disseram que sim, tiveram acesso. Nossa quinta questão reforçava a quarta, questionando se a cultura indígena brasileira é acessível. O porquê destacar a cultura indígena brasileira? Existem várias culturas indígenas mundiais. Porém, na questão de visibilidade, a cultura indígena brasileira, ela fica, vamos dizer assim, muito aquém na divulgação. Existem muitas pessoas que pesquisam informações sobre cultura indígena, por exemplo, norte-americana, cultura indígena aborígene, por exemplo, da Austrália, tem conhecimento de outras regiões, mas não tem conhecimento da própria cultura indígena brasileira. Então, nós fizemos esse questionário, quinta questão, principalmente, focada nisso. 66,7% disseram que não, que ela não é acessível. E 33,3% disseram que sim. Ou seja, dentro do contexto escolar, uma leve diferença entre não ter acesso à literatura infantil durante a vida escolar para quem teve acesso. Porém, essa acessibilidade de modo geral, ela muda totalmente quando você pensa de forma generalizada, se essa cultura é acessível. Se você vê ela em mídias sociais, se você vê divulgação de livros, por exemplo, no Bienal, se tem uma maior divulgação, se tem um incentivo
para que os nativos, os indígenas que ainda vivem no contexto de tribo, que escrevem as histórias das suas tribos para preservar, porque normalmente essas histórias são orais, não tem esse incentivo, não tem essa facilidade de publicação para preservar essas informações. Então, eis aqui a maior prova do nosso TCC, principalmente, que a cultura em si, ela não está tão acessível, e no contexto escolar, ela não é acessível. Por fim, nós consideramos que a população indígena é muito grande e plural. Por isso possui muitas histórias, tradições, linguagens e costumes que fazem parte do dia a dia da população não indígena. E que muitas vezes não reconhece suas origens. Por isso achamos necessário resgatar essas histórias por meio da literatura nas escolas. Entendemos com esta pesquisa que a literatura sempre foi usada como instrumento pedagógico e, por meio dela, de forma lúdica, muitas ideias, costumes e valores são passadas às crianças em sala de aula. Consideramos, por meio da aula proposta e do questionário realizado, que, independente da idade, as pessoas têm dificuldades em definir corretamente o que é um índio e que suas histórias são desconhecidas para muitas pessoas. Para finalizar, observamos que essa negligência no ensino e na aprendizagem da literatura indígena acontece em todas as séries e em diferentes gerações, de estudantes do estado de São Paulo, onde nossa pesquisa foi focada. Acredita que isso é um pouquinho além, vem desde a parte da docência, desde a parte da formação do professor, onde tem uma grande falta dessa matéria nas faculdades, e que isso acaba respingando na escola, no ensino das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos nossas referências, as obras que usamos neste trabalho, nessa pesquisa. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada.